Boa noite! Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite! Olá, tudo bem? Espero que todos estejam em paz, que estejam prontos para receber o nosso ensinamento. Não desista, meu irmão. Todos nós somos, nem sempre nós somos, todos os dias, confiantes, entusiasmados, mas o importante é saber que Deus está conosco e Ele nos conhece e Ele sabe perfeitamente o potencial de cada um de nós. Esta semana toda trabalhamos o perseverar no bem e como nós passamos, o que nós temos que fazer para permanecer do bem. Uma das coisas é permanecendo na palavra e conhecendo a verdade divina, na busca da transformação moral libertadora. A perseverança surge como essencial preceito de conduta nas lutas renovadoras. Se hoje não ficou muito bom, amanhã você tenta de novo. Se hoje eu não consegui fazer as tarefas todas que eu queria, amanhã eu tento de novo. Se hoje eu não consegui visitar uma casa espírita ou entrar num projeto social, amanhã eu tento de novo. E é assim, nós normalmente somos convocados a fazer as escolhas mais acertadas em prol dos mais elevados sentimentos de fraternidade universal. Pela prática da caridade para com nós mesmos e aos nossos semelhantes. Com perseverança, fé em Deus e confiança no amor do Cristo, conseguiremos superar as montanhas de dificuldades que surgem no caminho. E como surgem, não é, meu irmão? Como às vezes é difícil. Mas você já ouviu falar que muitas das vezes, quando a gente já está quase lá atingindo o topo da montanha onde nós vamos sair da dificuldade e que está a solução, muito de nós falamos, não consigo, e se deixa abater e escorregar montanha abaixo. Então, a perseverança eleva a moral, tempera o caráter, tornando-nos mais fortes, ainda que submetidos a grandes dificuldades. Desenvolvendo a paciência, perseverando na fé e entregando-se ao trabalho de renovação espiritual com bom ânimo. Não se lamente, não se sinta entristecido, coragem. Alcançaremos a força espiritual necessária para vencer os obstáculos e superar as nossas imperfeições. Entenderam como funciona? Viu como é uma questão de exercício, de perseverança para conseguirmos suportar, para aceitarmos que tudo tem um propósito. Sim, é ruim ter alguém que você ama em situação de doença, num desencarne às vezes precoce, ou termos junto de nós pessoas que não nos ajudam e, pelo contrário, querem colaborar para a nossa destruição. Mas lembre-se, tudo tem um porquê. Nós não somos santos, nós bem sabemos disso, e que hoje estamos aqui, muitas das vezes com pessoas que às vezes tramam, às vezes não gostam de nós, ou às vezes não têm paciência. Mas será que nós tivemos paciência com essas pessoas numa outra vivência, numa outra reencarnação?
Será que nós fizemos para com essas pessoas todo esse mal que hoje elas não aprenderam, que não deveria ser assim? Porque quando a gente vem para a Terra, a gente vem no intuito de nos melhorarmos e não é nos vingarmos. E assim nos elevarmos espiritualmente. Então, tenha mais paciência, se coloque no lugar da pessoa. Pense, meu irmão, que você não é um espírito de agora, você é um espírito de tantas outras caminhadas. E quantas pessoas que estão no nosso círculo familiar, no nosso círculo de amigos, no nosso círculo de trabalho, são pessoas que, de alguma forma, nós convivemos e que hoje estamos aqui para sanar feitos ou para estar ao lado de pessoas que também nos amam, assim como nós a amamos. Tudo é uma prática. Não esmoreça, tenha fé e acredite, Deus está vendo tudo. E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro de Edivaldo Franco, Convites da Vida, pelo Espírito Joana de Ângelos. Lembrando que o nosso livro já está no final e a nossa próxima leitura será Relicário de Luz, autores diversos por Chico Xavier. Leitura de hoje, número 50, Convite à Renúncia. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Lucas capítulo 14, versículo 33. Enquanto a disputa pela conquista dos valores sem valor comanda o desequilíbrio que se generaliza entre os homens, ao tempo em que a criatura se arremessa desvairada na corrida do prazer a fim de se não sentir marginalizada. Não obstante a sofreguidão com que os indivíduos se veem abraços de modo a lograrem posição e relevo no cenário social. Embora a fascinação pelo brilho dos primeiros lugares na ribalta das atividades com que se desajustam muitos seres, convém recordarmos a excelência da renúncia como terapêutica de alta urgência para a saúde física e mental dos que aspiram à paz e ambicionam a perene alegria. Renúncia num exame apressado pode parecer cobardia ou significar amolentamento de caráter, considerando-se que é muito mais fácil a derrocada na competição das paixões animalizantes em que apenas predominam as potencialidades do instinto. A renúncia, que significa requisito moral, dificilmente logra atendimento ou aceitação. Todavia, possuidor é aquele que cede, mordomos transitórios do que nos passam pelo caminho. Corpo, bens, objeto, valores, somente permanecem imanentes os tesouros inapreciáveis que dimanam das fontes geratrizes do espírito. Então, o que haveremos realmente de levar? A amizade, o amor, perdão como títulos de caracterização legítima de cada ser e de todas as criaturas. Renunciar, todavia, não é abandonar a causa ou o ideal, antes contribuir de modo eficiente para o bem geral, sem a ênfase da egolatria. Renunciando, Jesus conseguiu modificar o estado social da humanidade, desde a sua hora e o seu dia, facultando ao homem a perfeita identificação entre os valores reais e os transitórios bens a que se dão valor e logo se consomem. Face a qualquer situação ou em qualquer circunstância litigiosa em que as ambições se empenhem, da nossas reflete a renúncia, libertando-te da canga constringente da ambição desvairada.
porquanto as conquistas que facultam a paz, como enuncia o Evangelho em relação ao reino de Deus, não vêm com aparência externa. Então, meus irmãos, o que esse texto vem nos dizer é o que mais mazela o mundo. Realmente, a nossa vaidade, a nossa luxúria, o querer ter, o querer ser, através de coisas materiais que realmente não fazem do nosso espírito algo melhor. E que quando nós vamos para a outra passagem da vida, nada veremos de levar. E o que adiantou a gente brigar, tramar, querer conquistar, querer derrubar aquelas pessoas que tinham e tirar delas, porque nós queríamos também ter tudo aquilo? O que adiantou? Pelo contrário, nos faz fazer sofrer na eternidade, nesta busca incansável deste agradável supor que é o dinheiro, o conforto que traz a felicidade. Lógico que nós queremos sim, através do nosso dinheiro, através do nosso salário, ter as conquistas desejadas, mas não fazer do dinheiro o servidor, o patrão da sua vida, aonde você apenas serve a ele. O dinheiro é para ser aquele que faz as boas obras, o que você pode fazer por você, pela sua família, pelos próximos, pelos projetos, enfim, trazendo a você uma paz interna e não conflitos. Então, se você se sente hoje em conflito, amargurado, ansioso, com medo devido ao seu dinheiro, você não está no caminho certo. Procure ficar em paz, de uma maneira serena, contribuindo mais, fazendo mais pela humanidade. E aí sim, nós haveremos de adquirir a nossa verdadeira paz. E continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço o esforço e empenho com a ajuda de vocês na fatalidade que ocorreu com a nossa técnica de enfermagem Daniele, que teve a sua casa prejudicada no desabamento perto de sua casa. E prontamente, quando foi pedido, todos vocês, na medida do possível, ajudaram a nossa colaboradora. E agora ela já está começando a fazer a obra na sua casa. Eu agradeço em nome da Daniele a todos vocês que estão ajudando com o Pix, que está circulando nas redes sociais. E também no nosso YouTube colocamos a chamada. Agradecemos também o empenho de todos nos ajudando com o 13º dos nossos colaboradores. Gratidão, vocês são maravilhosos. Juntos somos mais fortes. Obrigada pelo envio de roupas, de cama, mesa, banho, decoração, sapato, móveis e brinquedos para o nosso bazar. Esta ajuda contribui para a conservação da casa. Muito obrigada. Com sua ajuda, em breve fecharemos o número das 15 cadeiras do papai que estão faltando para as nossas idosas. E assim, todas de maneira mais confortável poderão descansar. Estamos precisando agora de cadeiras reclináveis. Para maior conforto para nós, idosas, contamos com sua colaboração. Em virtude
de manifestações ocorridas aqui na ilha no dia agora, quarta-feira passada, por medida de segurança para vocês, para o nosso palestrante, tivemos que suspender. Pedimos desculpas àqueles que vieram e não puderam assistir à palestra. Mas sempre a segurança, não é mesmo? Em primeiro lugar. Mas nesta quarta-feira, se Deus quiser, a palestra prossegue. Vai ser agora, no dia 8 de julho, de 4h30 às 5h30, com o tema A Encarnação e a versus Ressurreição. Temas, né? Família Universal, com o expositor Alexandre Martins do Geide. O Geide está sendo muito importante neste trabalho que estamos aqui no auditório da Paulo de Tarso iniciando. Contamos com a sua presença para receber este conhecimento, a água fluidificada, o passe e assim revigorarmos o nosso espírito. E os nossos trabalhos continuam aqui na assistência. Quarta-feira, estudo do Evangelho de 3 às 4. Também na quarta-feira, a nossa palestra que foi confirmada para 8 de julho, de 4h30 às 5h30. O Reiki, de 2h30 às 4h30. A nossa reunião do luto com a psicóloga Ceira tem um novo horário, de 15 para as 2 às 3 da tarde, ok? Agora vamos ao nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de julho. O nosso abraço e carinho vai para Maria Isabel Gomes da Silva, que fez aniversário no dia 2 de julho. Alain Dionísio de Barros. Benício Barros Bizarello Alves. Benício Emanuel Bizarello Alves. Lília Maria Costa Silva. Norma Virgínia de Barros Bizarello Santos. Evelyn dos Santos Lisboa. Adelina Conceição de Castro. Wagner Oliveira. Parabéns! Nelly Batista Rodrigues. Que Deus ilumine o dia de vocês. E se você também é aniversariante até esta semana do dia 11 ou 12, parabéns! E também os aniversariantes de julho, todos estão envolvidos neste grande abraço fraterno. Fiquem com Deus, comemorem, agradeçam e continuem fazendo o seu melhor. Agora que falamos sobre o que faz bem ao coração, vamos ao que faz bem ao corpo e que tanto ajuda as nossas vovós, a contribuição dos alimentos não perecíveis, como arroz, açúcar, café, produtos para o mingau, como farinha láctea, maizena, mucilon, a aveia, o óleo também é muito importante, biscoito de água e sal, biscoito maizena e os sucos que tanto alegram o lanche de nossas vovós. Se você também puder contribuir com a limpeza de nossa casa e assim fazermos o melhor para quando você chegar aqui no dia a dia de nossas vovós, tudo bem limpinho com cloro, sabão em pó, detergente de pia, desinfetante, papel higiênico. Se também puder doar sacos de lixo de 200 litros ou 100 litros, também muito vai nos ajudar. E se você não puder trazer esses itens até a nossa casa, fique à vontade em contribuir e nos ajudar com os nossos trabalhos. Anote, por favor, a agência do Banco do Brasil, a agência 0001, dígito 9.
conta corrente 240052, dígito 9. Temos também o nosso Pix, que é o CNPJ. Vamos anotar? 34 022 756 000153. Prefere anotar os dados do Santander? Também fique à vontade. Você também pode nos ajudar pelo Pix do Santander, que é o celular 21 9983 69710. Prefere a agência e conta? Pois não? Anote a nossa agência do Santander e a conta. A agência 4271, conta corrente 13004 1940. Quer vir aqui na nossa assistência e conhecer as nossas vovós, os nossos trabalhos aqui de perto e visitar o nosso bazar? Então venha e participe das atividades da casa. Nós ficamos aqui na Praia da Rosa, 1237, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. O nosso horário de visita é de 3 às 5 da tarde. Se você também desejar fazer um momento festivo, uma roda musical, uma contação de história, também é neste horário que você pode vir, de 3 a 5. Mas, para essas atividades, agende conosco para podermos receber você com muito carinho. Anote o número aqui da assistência: 2462 5176. O DDD é 21, tá bom? Você mora mais perto do centro da cidade? Você acha a ilha um pouco longe? Então passe lá na nossa sala no centro da cidade, na Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone da 13 de Maio. Gostaria de anotar o contato da nossa sala? Então anote: 31 90 3873. Por esse número, você pode passar o nome para a prece, o nome do aniversariante, agendar sua visita para vir nos visitar, fazer a sua contribuição também com a Simone. E lá ela pode te atender sempre de segunda a sexta-feira, de 9 a meio-dia. E a nossa querida Maria Bonfim também estará lá para lhe dar um abraço. Agradecemos muito a sua ajuda e que Deus lhe dê em dobro. Se preferir passar o nome da prece pelo e-mail, então anote o nosso e-mail: nomeparaprece@gmail.com. Gostaria que seu aniversário fosse falado aqui na rádio? Tem que ser um mês antes, gente, para a gente se organizar e poder entrar na programação. Não adianta, eu faço aniversário segunda, mandar na sexta, não vai sair. Então, um mês antes para a gente programar, colocar no mesinho certo, tá bom? Gostaria de ouvir uma reprise do programa e saber as nossas necessidades? Entre no canal, no YouTube, no nosso canal. Anote, por favor, o endereço: @ACE Paulo de Tarso. Lá você poderá ouvir os nossos programas e as nossas campanhas, onde você pode contribuir e ajudar, ok? Gostaria de ver as fotos dos nossos almoços, dos nossos eventos? Vá lá no Instagram e tem acesso a tudo isso. Anote o Instagram e siga a gente, bota lá, seguir, assistência _espírita _Paulo, ok? E continuemos com o nosso programa.
A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.
queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Muito boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos em seu capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Ainda nas instruções dos Espíritos. E hoje, a mensagem do Espírito Protetor, em Cracóvia, 1861, tem por título A Fé é a Caridade. Ele diz o seguinte: disse-vos não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser-lhe lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre os elementos tão diversos. Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se haja destinada ao homem neste mundo, desde que ele a procure, não nos gozos materiais, sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para seres cristãos, não se vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho, da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Meus irmãos, perfeito nessa mensagem esse Espírito Protetor. Porque para nós praticarmos a caridade, não que a gente possa praticar, ter que necessariamente ter uma fé. Nós podemos praticar a caridade sem ter fé alguma em coisa nenhuma. É uma caridade mecânica, mas é válida. Agora, para praticarmos a verdadeira caridade e ser mais fácil para nós praticar a caridade, a fé nos ajuda muito. A fé é o quê? É a confiança em Deus, confiança de que nós estamos no caminho certo. É a troca mútua de ajuda entre aqueles que têm o mesmo pensamento da prática da caridade. Então torna-se mais fácil para nós praticar a caridade como fazemos com fé. É o que ele diz aqui. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Ou seja, no começo da cristandade, os mártires do cristianismo iam para o sacrifício. Lá no circo romano, não digo que iam alegres, mas eles iam resignados e conscientes daquilo era o certo que tinham que passar, porque tinham fé naquilo que estavam fazendo. Agora, dizer, hoje, a nossa sociedade aqui, para sermos cristãos, não nos é necessário nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida. Nós não precisamos, para praticar a caridade, para ter fé no Cristo,
de passar pelo holocausto do martírio, nem sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do nosso egoísmo, do nosso orgulho e da nossa vaidade. É o único sacrifício. Nós não estamos indo para enfrentar os leões no circo romano, porque os leões que hoje nós temos que enfrentar estão dentro de nós. São exatamente isso aqui, o nosso egoísmo, o nosso orgulho e a nossa vaidade. Nós precisamos enfrentar esses 3 leões que estão atravancando o nosso progresso moral. É isso que ele está nos dizendo aqui, gente. É difícil, bota difícil nisso. Mas nós temos que aceitar essa incumbência e lutar para pô-la em prática. É para isso que nós estamos estudando. Para isso que nós estamos ouvindo esse programa da Ave Maria. É por isso que nós praticamos a caridade aqui, ajudando a nossa instituição. Nós estamos fazendo certo. Precisamos continuar nisso, perseverar nisso. E, se possível, contaminar mais algumas pessoas para que sigam esses conselhos dados por esses nossos irmãos. Por hora, vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos à leitura do livro Temas da Vida, por Francisco Cândido Xavier e Espíritos Diversos. A nossa próxima leitura será Respostas da Vida, pelo Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Leitura de hoje, número 18. Os Felizes. No triste horror destes caminhos, cheios de espinhos e de amargor, os pobrezinhos, filhos da dor, têm mais carinhos do Criador, pois sabem ver em seu sofrer pela existência a caridade, suma bondade da providência, pelo Espírito amigo João de Deus. E continuemos com o nosso programa. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Neide Serpa de Barros, Marina Serpa de Barros Marins, Arthur Serpa de Barros Marins, Leonardo da Rocha Marins, Carina Serpa de Barros Marins, Gabriel Serpa de Barros Marins, Maria Cristina Mendonça e Carvalho, Carina Rodrigues Ranauro do Nascimento, Ivan Paiva Rodrigues Ranauro do Nascimento, Wagner Guimarães Ferreira, Rosileide Guimarães, Carlindo, Carlos Alberto de Matos Souza, Ofélia da Silva Matos, Paulo Sérgio Amaral, José Carlos Ribeiro de Paiva, Maria do Carmo Moreira Cunha, Washington Kennedy Moreira Cunha, Marli Paiva do Nascimento, Bianca Marcele Souza Salme Cardoso, Natália Ribeiro Dória, Iná Dutra Machado, Isa Dutra Machado. E demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus
é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Bernardo Barreto Oliveira de Souza, Nilson Vátimo dos Santos, Valdir Walter dos Santos, Cosme Tacchini, Leandro Passos da Silva, Benedito Teixeira da Silva Filho, Laida Salcedo, Orlando Rodrigues, José Carlos da Silva, Leandro Passos da Silva, Vanessa Basto Martins, Nelma dos Santos Rezende, Dulce e Denise Soares Rezende, Carmen Vátimo dos Santos, Geraldo Henrique Moura Filho, Júlio César Curado Santos, Marco Aurélio Curado Santos, Lindonora Rezende, Maria Aparecida Paulino, Helenice Correios, Cláudia Santos Sorriso, Roque Correia da Silva. Desencarnado: João Antônio Rodrigues. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, o perdão é como a água do Espírito lavando todas as nódoas que assaltam o tecido de nossa vida. Não te alegrarás exibindo a veste salpicada de lama, e nem te resignarás a conduzir cada dia o lixo de tua casa na concha das próprias mãos. Ao invés disso, assinalas cada manhã com o ritual da limpeza, a começar por teu próprio corpo, a fim de que a saúde e a higiene te marquem as horas. Assim, pois, no terreno da própria alma, guardar ressentimentos e mágoas, melindres e dissabores ante a conduta alheia, é o mesmo que transportar no reduto do próprio ser os detritos de nossa marcha, intoxicando-nos a existência. Odiar é render culto à sombra. Maldizer é abrir chagas que provocam vingança. Censurar é ferir a esperança. Exigir, quase sempre, é aborrecer. Lembra-te, assim, de que temos necessidade da desculpa recíproca, a fim de que nossa estrada se desempeça do pedregulho, nela atulhado por nossos próprios erros. Recorda o reconforto que recolhes da palavra de estímulo, e a bênção de alívio que te afaga o coração quando as tuas faltas são recebidas por outrem com tolerância e entendimento. E perdoa sem condições a todos os golpes da senda, na certeza de que todo o mal desaparecerá, para que o bem permaneça vitorioso. Meu companheiro de todas as tardes, aqui, agora e sempre, seja onde for, aprendamos a esquecer tudo o que representa poeira inútil da caminhada, procurando simplesmente a luz da compreensão e do amor que tudo renova
e doura a caminho da vida maior, e abrir-se-nos-á precioso atalho na longa peregrinação de trabalho e de experiência em que nos cabe evoluir para Deus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição! E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.